Olá, dentistas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E lembrando você, dentista que nos assiste, que este canal ele tem como intuito fazer você lucrar de R$ 20.000 para mais aí no seu consultório. O tema da aula de hoje vai ser um tema muito importante, em que eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Qual a especialidade mais lucrativa da odontologia? E por que eu tenho tanta certeza que você já se fez? Porque quando a doutora Fabiola e eu estava ali por perto, fomos abrir nosso consultório, nós fizemos essa pergunta pra gente. Qual a especialidade mais lucrativa? Quando eu me formei, quando eu comecei ali a atender no consultório, nós atendemos diversos pacientes. E aquele paciente que tem uma prótese, um implante, um canal para fazer, são várias especialidades em um paciente só, a gente se pergunta, onde está ali aquele paciente mais lucrativo? Qual a especialidade eu devo fazer? Devo fazer todos os cursos para atender toda aquela clientela? Onde eu vou ali colocar minha energia? Onde eu vou escolher a minha especialidade? Onde eu vou saber onde estão os pacientes mais lucrativos na odontologia? E essa pergunta, ela se torna cada vez mais forte e a dúvida vem crescendo de maneira tão intensa pelo fato de que você, dentista, tu não quer perder dinheiro. Então, quando a gente começa a abrir um consultório e chega lá uma pessoa para fazer, por exemplo, um tratamento de gengiva, né, uma perio, então, que a especialidade que trataria essa pessoa seria um periodontista, a gente, por não fazer isso, fala, cara, será que isso daqui era onde eu deveria focar e eu não consigo fazer? Eu vou e indico para um professor meu, indico para um colega meu e eu perdi esse dinheiro que o meu consultório poderia atender. Então, a gente acaba ficando numa dúvida de fato bem grande. Por quê? Porque a gente quer ganhar mais dinheiro. E ganhar mais dinheiro significa atender o maior número de pacientes possíveis. Exatamente. Na odontologia, nós temos diversas especialidades. São várias áreas que a gente pode escolher. A reabilitação, a prótese, o implante, o canal e aquele paciente que vem até o consultório normalmente tem vários procedimentos. Nunca faz ali só uma limpeza básica. Quer fazer mais alguma coisa? Você pode ali vender mais procedimentos para aquele paciente. E aí, quando a gente não faz aquele procedimento, a gente tem essa dúvida, né? Você vai cursar mais, vai fazer mais cursos, vai procurar mais especialidades para receber aquela clientela e não perder, não indicar ali para outro profissional e não perder aquele paciente. Então, a gente tem essa dúvida em relação a direcionamento, onde eu devo procurar esses pacientes, o que eu devo fazer. As especialidades são diversas. Implante, harmonização, periodontia, aparelho ortodôntico, canal, enfim, são diversas. Exatamente. No entanto, a gente percebeu que dentro de todas as especialidades que existem, e algumas ela já até citou aqui, existem duas coisas que andam muito juntas, né, que geralmente se encontram em todas as especialidades. Que é, em todas as especialidades, é possível você enxergar a função, ou seja, eu consigo devolver a função que talvez pode ter sido perdida por alguma intempérie do paciente, ou eu consigo enxergar que eu consigo devolver também a estética. Obviamente, tem as especialidades mais voltadas especificamente para a função e tem especialidades mais voltadas para a parte estética. Exatamente. Quando a gente pensa função e estética, por exemplo, na faculdade, a gente aprende muito na reabilitação, a função. O paciente chega com dor, o que você faz como endodontista? Tira o tecido cariado, faz o tratamento de canal e devolve ali a função para o paciente. Tira a dor e livra ali o problema do paciente. O paciente chegou sem dente, você no consultório é implantodontista, você vai vender o implante para o paciente, você vai vender o dente, devolvendo a função ali para aquele paciente. Ele se incomoda com um sorriso que não está alinhado. Você vende o quê? Um aparelho para alinhar o sorriso. Realmente, exatamente assim que a faculdade prepara você, dentista, para vender. E, de antemão, eu já gostaria de te revelar que não existe uma especialidade mais lucrativa. O que, na verdade, existe é quando nós conseguimos unir as duas coisas. E o que é essa união das duas coisas? É quando nós conseguimos unir a função juntamente com a estética. Então, para você anotar aí no seu caderninho, anota aí. Função mais estética gera transformação. E a transformação é o que faz, de fato, nós termos mais lucro dentro de um consultório. Exatamente. Em relação à transformação, a gente nunca deve só olhar ali a função.
Porque quando o paciente vai no seu consultório, não necessariamente ele quer só uma restauração. Ele vai lá porque ele se sente incomodado, tá com aquele dente cariado, ele não pensa só na função. Ele também quer uma estética. Então, quando você transforma, quando você vende lá só o que ele não é que ele precisa, você vende a transformação para ele, em relação ao procedimento, você pode dar opções. Então, você pode fazer um clareamento. Você pode, antes de fazer aquela restauração, o dente é escurecido. Você pode fazer o paciente optar pelo clareamento, deixar um sorriso ali iluminado, um sorriso branquinho, e depois fazer a restauração daquele paciente. Você vai vender para ele a transformação, não uma restauração simples que ele foi fazer. Você pode mostrar que ele pode mais. Sim, realmente. Aí que nós percebemos que 90% dos dentistas estão focados apenas em devolver função. E quando a gente está falando aqui, talvez não tenha ficado tão claro, mas o que nós estamos querendo dizer é que dentro dessa logística, dessa dinâmica de vender a transformação, nós estamos falando única e exclusivamente no momento em que você vai vender para o paciente aquilo que ele veio buscar no consultório. Então, quando você devolve apenas a função, entrega apenas a função, você se torna um dentista medíocre. E quando eu falo medíocre, não é para querer ofender, não, outro dentista. É para falar que você continua um dentista que não lucra 20 mil reais por mês, que não lucra muito dentro da odontologia. Por quê? Porque você está entregando para o paciente aquilo que ele só precisa. E assim, alguns exemplos que a gente pode dar com isso é de fato o exemplo que ela deu a respeito da ortodontia. Então, sim, o paciente ele chega lá para querer um aparelho e se eu for vender somente a função, eu dou o aparelho para ele. Mas como é que eu posso vender a transformação no caso de um aparelho, por exemplo? Você pode oferecer para o seu paciente um sorriso alinhado com um aparelho estético, para quando você sorrir, o aparelho não incomodar. Se você se sente incomodado usando o aparelho porque aparece, porque acha que o aparelho é para adolescente, o paciente já é adulto ali, se sente incomodado para aparecer, venda um aparelho estético. Você pode vender ali, em todos os procedimentos, você pode casar com a estética. Não vai só para a função, porque você sempre dando a opção para ele, não só a necessidade, não só a reabilitação ali funcional, você casando a estética passa a ser mais interessante, porque você oferece para ele não só o que ele busca, mas o que ele precisa, a transformação. Exatamente. E assim, você conseguiu enxergar o real motivo disso acontecer? O paciente que está procurando o aparelho, ele não quer ter aparelho. Muitas vezes, ele não quer aparelho. Ele não quer ficar com aquilo ali que incomoda, que machuca os lábios. Ele quer o dente alinhado. Ele quer um sorriso alinhado, ele quer um sorriso de artista. Ele quer, como ela falou, por exemplo, enquanto estiver usando aparelho, sorrir e não aparecer que está usando o aparelho. Então, quando você consegue entregar a transformação e não somente uma função, tá com o dente torto, é aparelho. Aparelho aí durante 2 anos, durante 1 ano e meio. E você consegue enxergar aqui, olha, vai ser rapidinho, você nem vai perceber quando vai... logo vai passar e você vai estar com um sorriso alinhado. É diferente de, olha, esse aparelho você vai ter que vir aqui todos os meses e é isso. Exatamente. Quando a gente fala casar as duas, a gente pensa elas podem andar juntas. Por exemplo, no aparelho a gente pode fazer o autoligado, que é um tratamento mais rápido. A gente pode fazer o tratamento estético. Quando você vende uma restauração, você pode fazer um clareamento. Quando você vende uma prótese, por exemplo, o paciente não quer uma prótese. O paciente não quer chegar no seu consultório, eu quero uma prótese nova porque é ótimo usar prótese, eu amo usar prótese. Não, ele quer um sorriso. Ele está lá para procurar um sorriso. Mas aí você não precisa devolver só a função para sua prótese. Você pode fazer um dente importado, uma gengiva caracterizada e dizer para ele, quando você sorri, não aparece que usa prótese. Nós trabalhamos com gengiva caracterizada, dentes importados. Você vai vender para ele não um sorriso, você vai vender para ele uma transformação, porque você devolve a função e você casa a estética aí. Porque o paciente não quer ali só uma prótese, ele quer se sentir bem, ele quer uma autoestima, ele quer um sorriso, então ele quer muito mais do que uma prótese. E o interessante de tudo isso que você falou é que quando nós conseguimos unir a função e a estética e gerar essa transformação, outros benefícios acontecem na vivência de um consultório. Esses benefícios são, por exemplo, você consegue agora cobrar mais caro pelos seus serviços. Por quê? Porque o paciente ele vai chegar lá querendo, como a gente está falando aqui, um sorriso, querendo uma transformação rápida ali do sorriso, querendo devolver ali aquele dentinho que ele perdeu para
conseguir sorrir, para conseguir comer com segurança. Talvez ele queira um implante porque ele quer mais segurança, ele quer beijar, ele quer, de fato, não ter uma prótese removível e tudo mais. Então, quando você sabe que o paciente quer, ou seja, a gente oferece de fato aquilo que ele quer, a gente fala as palavras certas para o paciente, a gente pode cobrar mais caro. Por quê? Porque vai gerar uma conexão com esse paciente de que ela sabe o que de fato eu estou sentindo aqui dentro. Sim, quando a gente consegue unir a função com a estética, a gente consegue ali cobrar e elevar o nosso produto, dar importância na transformação. Porque você não vai devolver só o dente que a pessoa precisa. Por exemplo, eu já ouvi de pacientes que vai sorrir e quando sorri aparece uma gengiva de cachorro. Essa foi a frase usada pela minha paciente. Então, quando eu ofereci para ela um dente importado, uma gengiva caracterizada, a opção de escolher o seu dente, ela disse que nunca tinha ouvido, nunca sabia que poderia escolher os seus dentes para reabilitar uma prótese, porque ela confiava nos dentistas que realizavam ali a reabilitação e ela sempre trocava 2 anos, 3 anos, trocava a sua prótese, mas sempre com a mesma qualidade. Em relação à estética e à função, não juntava. Então ela se sentia incomodada, ela ia buscar a função para mastigar de volta, o dente estava curto, e aí ela nunca tinha essa opção da transformação, de um clareamento antes de uma prótese nos dentes que ela já tinha, para deixar um dente mais harmônico, mais clarinho, combinando, casando a função com a estética. E isso eu consigo perceber dos meus colegas dentistas que não conseguem casar ali, agregar esse valor no procedimento. Quando você une ali, quando você dá a opção para o paciente e vende essa transformação, o seu trabalho passa a ser além de uma reabilitação. Você vende a transformação. E passa a ser lucrativo o que você oferece para ele. Ele passa a ter credibilidade e comprar o seu produto no valor que você colocar. Você agrega esse valor no que você vende para ele, no que você transforma. Você não está devolvendo só um dente, você está devolvendo o poder, o sorriso, a autoestima, quando sorrir não aparecer que é prótese. Então você está colocando ali aquele gatilho de empoderamento daquele paciente, de deixar ele com a autoestima elevada. Então você agrega outros valores e você pode cobrar por isso. Você agrega ali nos seus pacientes algo de transformação, algo que você está ali além da reabilitação, além da função, você transforma o sorriso. E o legal quando a gente começa a entender isso é que toda vez que você vai fazer uma venda, quando você eleva o valor, o preço, ele acaba caindo. Ou seja, você está vendendo aquilo que o paciente no mais íntimo dele quer. E por que que isso acontece? Acontece porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito forte a querer agir sobre alguns impulsos. Então, alguns impulsos são muito fortes. E é por isso que nós conseguimos gerar essa vontade absurda de querer pagar o preço que eu estou oferecendo. Por quê? Porque a gente vai estar oferecendo para ele o sorriso. A transformação. Porque a gente vai estar oferecendo para ele o sorriso que ele quer, a transformação que ele precisa. Exatamente. Então não é uma prótese que tu está vendendo. É todo esse conjunto de coisas aí que a gente acabou de falar. É todo esse conjunto de elementos que sim, no final, vem uma prótese. Mas a gente entrega de fato o que o paciente quer. Sim. Entende? Então, e isso é muito interessante porque tem um estudioso que a gente segue, André Diamant, que ele fala o seguinte, que todos os nossos impulsos eles são voltados para 2 elementos, para 2 vontades primitivas. Essas 2 vontades primitivas são voltadas para sexo e dinheiro. Isso parece um pouco pervertido e eu já peço que você baixe a sua censura para que você consiga entender de fato o que eu estou querendo te dizer. Então, dentro do consultório, a gente consegue enxergar muito isso. Quer ver um exemplo? Aqui no nosso consultório é muito comum a gente ver pacientes que chegam aqui e aí dentro da boca desse paciente está uma situação muito precária. No entanto, ele está usando ali o melhor iPhone do momento. Ele está ali se for uma mulher, está com a unha em gel, feita no melhor lugar, muito bem vestida, com roupa de grife. No entanto, ele não deu valor para aquilo ali. Ou seja, o paciente está buscando apenas a beleza em si. E essa beleza, no final, é para quê? É para ela ter o sexo. Ou então, ela está buscando apenas a beleza para conseguir vender melhor algum tipo de produto, para ter dinheiro. Ou seja, as pessoas elas são muito voltadas para o exterior. E aquilo que não dá para ver, que no caso ali é os dentes ali, não dá para lhe maquiar, ela deixa de lado. Então,
quando a gente fala sobre vender a transformação, é de fato vender aquilo que o paciente quer que as pessoas vejam. Então a gente tem alguns exemplos aqui, que a Fabi já vai te passar, de pacientes que a gente sabe da realidade, eles comentam pra gente, de prótese, por exemplo, que acabou de terminar com o marido, e aí, como é que acontece? Normalmente, a pessoa que chegou ali com alguma situação, alguma frustração, ela quer se sentir mais bonita, ela quer se sentir cuidada, ela quer se sentir amada. Por exemplo, ou por uma troca, ou algum problema no relacionamento, que teve ali aquele término, e a pessoa tá com a autoestima lá embaixo. E aí ela quer fazer uma prótese nova, mas ela não quer só uma prótese, ela está em busca de uma transformação. E para aquela paciente você consegue ali oferecer o melhor, transformando ali, elevando a autoestima e com esse poder que você pode passar para ela, olha, você é linda, mas você precisa melhorar o seu sorriso, porque a pessoa às vezes já está toda cuidada, como você relatou. Em relação a prioridades, não prioriza ali a saúde porque ninguém está vendo, mas quando você mostra o poder que tem o sorriso e a vantagem que ela tem transformando o seu sorriso para passar segurança, que é o seu cartão postal, em relação a esses benefícios, você convence ela que aquilo ali também tem prioridade. E a gente até cita nas avaliações, por exemplo, do celular. A pessoa chega com um celular caríssimo e às vezes a gente fala, olha, você acha que você não merece essa prótese? Você beija, você dorme, você passa o tempo todo com a sua prótese, você paga 2.000, 3.000, 5.000 no telefone. Por que não pagaria no seu sorriso? Você merece o melhor. Então, você fazer o paciente entender a necessidade e a vantagem que ela tem de um sorriso melhor e o que isso pode levar para ela, a autoestima, essa segurança, é ótimo. Você não tem ali o seu valor em relação a isso, fica isório pelo que você vende e transforma para ela. E o legal de tudo isso é que a gente consegue usar algumas palavrinhas-chave nesse processo de fechamento de venda que de fato vão trazer o sexo e o dinheiro. Então, assim, a pessoa que terminou um relacionamento e está querendo uma transformação, ela quer ficar mais atraente, ela quer ficar mais bonita, ela quer ficar com um sorriso melhor. Ou seja, a gente trazendo essas palavrinhas-chave, sabendo que no final aquela ação de ele ter vindo aqui no consultório pode resultar nisso, a gente começa a trazer alguns gatilhos. E esse impulso de querer comprar com você se torna gigante. Voltando agora para o dinheiro, a gente consegue, por exemplo, transformar isso, e a gente já fechou diversos casos aqui no consultório, por exemplo, de lente de contato, falando que um sorriso bonito é perceptível por outras pessoas. A lente de contato, você consegue enxergar quando uma pessoa está usando lente. E isso gera o quê? Status. Por que que a Apple tem uma fila gigante para comprar quando tem o lançamento de novo iPhone? Por quê? Porque aquilo ali é status. Então, isso gera poder para a pessoa, gera um empoderamento. E quando você começa a entregar, de fato, tudo isso para o paciente, o resultado, ele não vem apenas em longo prazo. Ele vem em curto prazo. Como a gente já disse aqui, quando você começa a entregar a transformação para essa pessoa, aquilo de fato que o paciente quer, e depois você entrega o que ele precisa, ou seja, a gente vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. Quando a gente faz isso, o nosso lucro disparadamente aumenta. Só que o melhor não é disparar agora, é lá para o futuro. Ter a longevidade ali em relação aos procedimentos e os pacientes te indicarem. Então, esse resultado não é só imediato. Você passar segurança para o seu paciente, você vender a transformação para o seu paciente, ele vai falar bem de você, ele vai falar, olha, eu cheguei lá com o meu dente assim e a doutora fez isso, me explicou que eu posso ter isso, que eu posso ficar melhor com isso. Em relação aos procedimentos, você pode ali transformar o sorriso do paciente muito mais do que aquele que ele precisa. Você pode ali levar autoestima. Aquele paciente que está se sentindo incomodado na estética, você pode devolver não só a função, mas a estética. Você pode trazer ali, em relação aos benefícios, essa transformação para o paciente e ele falar bem de você. Porque você entregou não o que ele precisa, você entregou a transformação para ele. E não há propaganda melhor que o próprio paciente falar do nosso trabalho. Ele é ali a demonstração e o resultado do seu trabalho. Então, é indispensável quando alguém fala sobre você, é melhor do que você mesmo falar o que você faz. Olha, doutora, eu vim aqui porque fulano me indicou e eu gostei muito do trabalho da senhora. Então, se sente segura, você passar a segurança para outra pessoa, ela vende o seu trabalho. Então, quando chega ali no seu consultório, segura do que já viu, é certeza que aquela pessoa também vai comprar de você, porque também quer um sorriso transformado. Não quer só uma restauração, uma prótese, quer também a transformação na vida dela.
E quando a gente se refere a esse paciente aqui, que vai falar bem de você para todas as pessoas que ele conhece, ele se torna um paciente evangelista. Então ele fica evangelizando o seu consultório para outras pessoas. Convence todos na mesa, não, essa é a melhor dentista. Essa é a dentista que você tem que ir, porque ela conseguiu vender aquilo que eu queria. Ela me devolveu a autoestima, ela me devolveu um sorriso, ela virou minha amiga. Então, é muito importante quando você vende a transformação, porque a curto prazo você consegue vender agora os seus procedimentos com um ticket maior, e a longo prazo que você tem pacientes evangelistas que vão falar do seu trabalho para todas as pessoas que eles conhecem. E é isso que difere você do dentista que consegue lucrar de 20 mil para mais. Porque você está focado apenas em vender o produto, quer vender a prótese, quer vender o canal. Está focado em uma especialidade em si. Não existe a especialidade que vai te trazer mais dinheiro. Todas as especialidades têm em comum a função e a estética. E todas elas podem vender transformação. Sim, não priorize ali uma especialidade em si. Entregam para os seus pacientes a transformação. Não só uma prótese, não só uma função, não só um canal. Entrega uma transformação porque você pode vender ali para o seu paciente, fazer lucrar ali o seu consultório todo mês, trazendo esses pacientes evangelistas para o seu consultório, sem focar ali só em uma especialidade. Venda a transformação. Saiba agregar esses valores no seu procedimento e saibam vender casados. Então não foquem só em uma especialidade. Trata a reabilitação, trata a função, trata a estética, a autoestima e transforme a vida dos seus pacientes. Então, respondendo novamente a pergunta para vocês, qual a especialidade mais lucrativa da odontologia? É você se tornar especialista em transformação. Você precisa transformar a vida das pessoas. Ou seja, um sorriso, ele muda tudo. Então, venda sorrisos, venda a autoestima, venda aquilo que o paciente quer e entregue aquilo que ele precisa de fato. Porque se você querer vender apenas o que ele precisa, ele está sem dente, ele precisa de uma prótese, você vai se tornar um dentista chato. E isso você nunca vai conseguir lucrar e ter um consultório de sucesso. Portanto, essa é a aula de hoje. Eu espero de verdade que nós tenhamos contribuído na carreira de vocês, do consultório de vocês. Isso tudo que a gente passou aqui para vocês é fruto de muito trabalho, a gente já penou muito. E a gente espera que você, escutando esse conteúdo, você não precisa passar pelas mesmas coisas que nós passamos aqui no nosso consultório. Porque você vai enxergar agora de antemão de que vender a transformação é o que de fato faz seu consultório lucrar. Sim, venda uma transformação para o seu paciente. Não só a função, não só a estética, mas transforme não só a vida como o sorriso dos seus pacientes e o seu consultório vai lucrar 20 ou mais todo mês.